Bom, tá gravando, bom dia a todos. Então, a aula hoje vai ser a aula 7, que seria a continuação de cálculos estequiométricos, que a gente viu na aula passada. Então, a gente vai resolver 5 exercícios na aula de hoje, e vamos começar, por exemplo, que ele fala, ó, a obtenção de alumínio pode ser representada pela seguinte equação. Então, ele já deu aqui a reação de obtenção do alumínio, e a equação química já está balanceada. Ó, nós temos 4 alumínios do lado esquerdo, com 4 alumínios do lado direito. Nós temos 6 oxigênios do lado esquerdo, com 6 oxigênios do lado direito. Então, tem o item A e o item B. O item A, ele fala, determine a massa de Al2O3, o óxido de alumínio, necessária para a obtenção de 1,5 kg de alumínio. E o item B, ele pergunta, determine o volume de oxigênio, O2, formado a uma temperatura de 927 graus Celsius e 1 atmosfera. E ele dá os dados, né, para a gente resolver a questão. Então, iniciando aqui com o item A, determine a massa do Al2O3 necessária para a obtenção de 1,35 kg de alumínio e dá os dados que são as massas molares, né? Do óxido de alumínio, Al2O3, 102 gramas por mol, e do alumínio, 27 gramas por mol. Então, primeiro, quando a gente trabalha com mol, a gente tem que trabalhar com a unidade de massa, grama. Então, ele falou que tem, ó, 1.350 gramas de alumínio. Né? Por quê? 1,35 kg multiplicado por 1.000, né, transformando para grama, então vai dar 1.350 gramas de alumínio. Se você tem a massa em gramas e você quer transformar para mol, você divide pela massa molar. A massa molar é 27 gramas por mol, que é a massa molar do alumínio. Então, fazendo na calculadora 1.350 dividido por 27 dá 50 mol de alumínio. Então, você falar que tem 1,35 kg de alumínio, equivale a dizer que você tem 50 mol de alumínio. Aí a gente vai pegar a reação química e traçar as proporções. Então, a gente vai pegar a reação química que ele forneceu no enunciado da questão, 2Al2O3, produzindo 4 alumínios, mais 3 oxigênio. E vai traçar a proporção. Baseado no coeficiente estequiométrico de cada espécie química, a gente vai traçar a proporção, ó, 2 mol de Al2O3, baseado no coeficiente estequiométrico, está proporcional para 4 mol de alumínio. Agora, x mol de Al2O3 está proporcional para 50 mol de alumínio, que a gente calculou no item anterior. Então, resolvendo essa regra de 3, 50 vezes 2 vai dar 100, dividido por 4 vai dar 25. Então, x vai ser igual a 25 mol de Al2O3, de óxido de alumínio. Mas só que ele pede a massa de Al2O3. E a gente calculou aqui o número de mol. Foi 25 mol de Al2O3. Se você tem mol e quiser transformar para massa em grama, você multiplica pela massa molar. A massa molar do Al2O3 é 102 gramas por mol. 102 gramas por mol. Então, você pega 25 mol de Al2O3 e multiplica por 102, fazendo na calculadora, vai dar 2.550 gramas de Al2O3. O enunciado da questão não falou que queria a massa em gramas ou em quilogramas, né? Então, já coloquei as duas respostas em gramas, 2.550 gramas de Al2O3. Para transformar para quilograma, você divide tudo por 1.000. Então, vai ficar 2,55 quilogramas de Al2O3. Essa daqui seria a resposta do item A. Então,
para você produzir 1,35 kg de alumínio, você vai precisar de 2,55 kg de Al2O3. Então, vamos para o item B dessa questão. Ele fala, ó, determine o volume de oxigênio formado a 927 graus Celsius e 1 atmosfera. Ele deu os dados, ó, a massa molar do alumínio e a constante universal dos gases. Então, a gente calculou lá no item A o número de mol de alumínio, né? Então, 1.350 gramas de alumínio dividido pela sua massa molar deu 50 mol de alumínio. Isso a gente pegou lá no item A. Aí a gente pega a reação química que ele forneceu, que ela já está balanceada, e trata as proporções. Ó, 4 mol de alumínio, por que 4 mol? Porque o coeficiente estequiométrico aqui é 4. 4 mol de alumínio está proporcional para 3 mols de oxigênio. Por que 3? Porque é o coeficiente estequiométrico do oxigênio. Agora, se a gente tiver 50 mols de alumínio, que a gente calculou lá no item A, 50 mol de alumínio, nós vamos produzir X mols de oxigênio. Resolvendo essa regra de 3, vai ficar 50 vezes 3, 150. 150 dividido por 4 vai dar 37,5 mol de oxigênio. Mas só que o enunciado da questão, ele pediu o volume de oxigênio, né? E a gente tem até aqui esse ponto, o número de mol de oxigênio. Então, a gente, para calcular o volume, a gente vai usar essa expressão, ó. PV é igual a nRT. Então, pressão vezes o volume é igual ao número de mol, que multiplicado pela constante universal dos gases, foi fornecida no enunciado desse item B, vezes a temperatura em Kelvin. Toda vez que a gente estiver trabalhando com gás, tiver que fazer algum cálculo, a temperatura sempre será em Kelvin. Então, substituindo os dados do enunciado da questão nessa expressão, a pressão vai ser 1 atmosfera. E o enunciado do item B, ele deu, ó, 1 atmosfera. O volume do gás, que a gente vai calcular, é igual ao número de mol do gás. O número de mol do gás é 37,5 mol de oxigênio. Então, 37,5 mol vezes a constante universal dos gases é fornecida no enunciado da questão, ó, que é 0,082 atmosfera vezes litro, vezes mol a menos 1 vezes Kelvin menos 1, que multiplica a temperatura, mas a temperatura tem que ser em Kelvin. Ó, a temperatura em graus Celsius deu 927 graus Celsius. 927 graus Celsius. Então, quando a gente quer transformar graus Celsius para Kelvin, o que a gente faz? A gente soma a temperatura em graus Celsius com 273. Aí você tem a temperatura em Kelvin. Então, se você fizer 927 graus Celsius mais 273, vai dar 1.200 Kelvin. Então, se falar que você tem uma temperatura de 927 graus Celsius, é a mesma coisa que você tem uma temperatura de 1.200 Kelvin. Aí a gente resolve, né, com o auxílio da calculadora. V vezes 1 vai dar V. Então, 37,5 multiplicado por 0,082, que multiplica 1.200, fazendo na calculadora, vai dar um volume de 3.690 litros de oxigênio. Então, essa daqui seria a resposta desse item B, 3.690 litros de oxigênio. Então, essa daqui seria a resposta da primeira questão da aula de hoje. Agora a gente vai ver o cálculo estequiométrico quando envolve reagente em excesso e reagente limitante. Funciona da seguinte forma. Às vezes você tem 2 reagentes e eles não estão em proporção estequiométrica. Então, às vezes, um reagente vai estar em excesso, mais reagente do que precisa.
para produzir uma determinada quantidade de produto. E o outro reagente que vai estar em menor quantidade, em proporção, é chamado de reagente limitante. Tá? Então, vamos entender melhor esses conceitos resolvendo esse exemplo 2. Então, ele fala, ó, o silício, que é o Si, pode ser obtido por meio da reação. Então, ele deu essa reação química que já está balanceada. Então, tem o tetracloreto de silício reagindo com 2 magnésios, produzindo silício mais cloreto de magnésio, 2 cloreto de magnésio. Então, a reação química já está balanceada. Ó. Nós temos 4 cloros do lado esquerdo, com 4 cloros do lado direito. Nós temos um silício do lado esquerdo, com um silício do lado direito. Nós temos 2 magnésios do lado esquerdo, com 2 magnésios do lado direito. Então, a reação química está balanceada. Então, ele pergunta para a gente, considerando a reação entre 510 gramas de SiCl4 e 170,1 gramas de magnésio, até que o reagente limitante seja totalmente consumido. Determine. Então, o item A, ele quer saber a massa de silício produzido, formado. Então, ele quer saber esse silício aqui, ó, a massa de silício produzido. E o item B, ele pergunta a massa do reagente em excesso que sobrou, sem reagir. Então, tem os dados, né, das respectivas massas molares dessas espécies químicas aqui. Então, iniciando o item A, ele pede a massa de silício formado. Então, ele falou para a gente ó, que tinha 510 gramas de tetracloreto de silício, então, e 170,1 gramas de magnésio. Então, se você tem massa e quer transformar para mol, você divide pela massa molar. Então, você pega ó, 510 gramas de tetracloreto de silício e divide por 170 gramas por mol. Então, fazendo na calculadora, vai dar 3 mols de tetracloreto de silício. Então, o enunciado da questão falou que tinha 170,1 gramas de magnésio. Então, se você tem a massa e quer transformar para mol, você divide pela massa molar. A massa molar do magnésio é 24,3 gramas por mol. Então, fazendo na calculadora, 170,1 grama dividido por 24,3 gramas por mol, vai dar 7 mol de magnésio. Então, a gente pegou as massas fornecidas no enunciado da questão e converteu em número de mol. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar a reação química fornecida no enunciado da questão. Então, eu só copiei aqui a equação química fornecida no enunciado da questão. E agora a gente traça a proporção. Ó. 1 mol de tetracloreto de silício, ó, por que 1? Porque o coeficiente estequiométrico dele aqui é 1. Quando não tem nada, é a mesma coisa que 1. Então, 1 mol de tetracloreto de silício, ele reage formando 2 mols de magnésio. Então, ó, 2 mols de magnésio. Aí a gente coloca embaixo o número de mols de tetracloreto de silício que a gente calculou anteriormente. Ó, 3 mols de tetracloreto de silício. Então, a gente coloca 3 mols de tetracloreto de silício. E embaixo aqui do magnésio, a gente coloca o número de mols de magnésio. 7 mols de magnésio. Então, ó, a gente traça a proporção do tetracloreto de silício de 1 para 3, a gente multiplica a mesma coisa que ter multiplicado por 3, né? De 1 para 3 mol. Multiplicou por 3. A mesma coisa a gente teria que fazer com magnésio. Se a gente multiplicasse 2 por 3, daria 6 mol. Para ficar na proporção, né? Mas só que ao invés de ser 6 mols de magnésio, a gente tem 7. A gente tem a mais do que precisa. Então, nesse caso aqui, o magnésio ele é chamado de reagente
em excesso. E o limitante seria o tetracloreto de silício, o SiCl4. Então, é dessa forma que a gente determina quem é o reagente em excesso e o reagente limitante. Quando a gente está trabalhando com reagente em excesso e limitante, para a base de cálculo da quantidade de produto, a gente nunca utiliza o reagente em excesso. A gente usa o reagente limitante. Então, ele quer saber a massa de silício produzida. O silício é o produto. Então, a gente sempre usa a massa ou número de mol do reagente limitante. Então, o reagente limitante vai ficar 1 mol de tetracloreto de silício, ele reage e produz 1 mol de silício. Por que 1 mol? O coeficiente estequiométrico do silício é 1. Agora, nós temos 3 mols de tetracloreto de silício. Da onde a gente tirou esses 3 mols? Do enunciado da questão, equivalente a 510 gramas de tetracloreto de silício. Então, se você tem 3 mols de tetracloreto de silício, você vai ter X mols de silício. Aí a gente resolve essa regra de 3. Resolvendo essa regra de 3, o X vai ser igual a 3 mols de silício. 3 mols de silício. Mas só que o enunciado da questão, ele quer a massa de silício. E até esse ponto aqui, a gente tem um número de mol de silício. Então, se você tem mol e quer transformar para a massa em gramas, a gente multiplica pela massa molar. Então, a gente pega 3 mols de silício e multiplica pela sua massa molar. O enunciado da questão deu 28 gramas por mol. Então, a gente pega 3 mols de silício e multiplica por 28 gramas por mol. Fazendo na calculadora, vai dar 84 gramas de silício. Então, essa daqui seria a resposta desse item A. Agora, do item B. A massa de reagente em excesso que sobrou, sem reagir. E ele deu a massa molar do magnésio, que é 24,3 gramas por mol. Então, o que eu fiz aqui? Eu copiei lá o raciocínio do item A. Essa parte aqui, toda foi copiada do item A. Que a gente determinou quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Então, a gente viu aqui que o reagente em excesso era o magnésio. Então, ele quer saber qual a massa de magnésio que sobrou sem reagir. Então, a gente traçou a seguinte proporção aqui, de 1 para 3, a gente multiplicou por 3. Então, a mesma coisa a gente teria que fazer aqui, 2 vezes 3 daria 6. Então, a gente tem no total 7 mol de magnésio. 7 mol de magnésio. E subtrai com a quantidade de magnésio que reagiu. Que foi, aqui a gente multiplicou por 3, aqui a gente multiplica por 3 também. Então, seria 6. 2 vezes 3 seria 6. Então, a gente pega o excesso, 7 mol, e subtrai com aquilo que reagiu, que seria 6 mol. A variação disso daqui vai ser 1 mol de magnésio, que seria o excesso que não reagiu, que sobrou. Mas só que o enunciado do item B, ele fala a massa do reagente, em excesso. E até nesse ponto aqui a gente tem número de mol. Então, se você tem mol e quer transformar para massa em grama, a gente multiplica pela massa molar. Então, a gente pega aqui 1 mol de magnésio e multiplica pela sua massa molar, que é 24,3 gramas por mol. Está no enunciado do item B. Então, 1 vezes 24,3 vai dar 24,3 gramas de magnésio que sobrou, que está em excesso. Então, essa daqui seria a resposta dessa segunda questão, item B de bola.
Então, vamos para o exemplo 3. São 5 exemplos na aula de hoje. Então, exemplo 3, ele diz: em um recipiente contendo 280 gramas de ferro, em pó foram adicionados 3 mols de gás oxigênio. Ocorreu a formação de Fe2O3, de acordo com a reação abaixo. Supondo o rendimento da reação igual a 100%, calcule a massa produzida de óxido de ferro 3, que é o Fe2O3. Então, ele deu a reação química abaixo, que ela já está balanceada. Porque nós temos 4 ferros do lado esquerdo, nós vamos ter 4 ferros do lado direito. O oxigênio, nós temos 6 oxigênios do lado esquerdo e nós temos 6 oxigênios do lado direito. Então, a reação química já está balanceada. E ele deu os dados, né? A massa molar do Fe2O3 e a massa molar do ferro. Então, como que a gente resolve essa questão? Então, ele falou que foi colocado 280 gramas de ferro dentro do recipiente. Então, se você tem a massa do seu reagente, quer transformar para mol, você divide pela massa molar do seu reagente. A massa molar do ferro, que foi dado no enunciado da questão, é 56 gramas por mol. Então, fazendo na calculadora, 280 dividido por 56 vai dar 5 mols de ferro. 5 mols de ferro. Então, falar que você tem 280 gramas de ferro, mesma coisa você falar que tem 5 mols de ferro. E no enunciado da questão já deu direto o número de mol, né? Do oxigênio, que foi 3 mols de oxigênio. Então, o que a gente faz? Pega a reação química que ele forneceu para a gente, ela já está balanceada, e traça as proporções. Então, 4 mol de ferro, o coeficiente estequiométrico do ferro é 4. 4 mol de ferro reage com 3 mols de oxigênio. 3 mols de oxigênio, baseado no coeficiente estequiométrico. Agora nós temos 5 mols de ferro. Isso a gente tirou aonde? Do enunciado da questão, convertendo 280 gramas de ferro em número de mol. Então, nós temos 5 mols de ferro. E nós temos 3 mols de oxigênio. Então, a gente vai ter que determinar quem que é o reagente de excesso e quem que é o reagente limitante. Se a gente pegar o oxigênio, de 3 para 3, é a mesma coisa que multiplicar por 1. A mesma coisa deveria ser com o ferro. Multiplicar por 1. Só que, se a gente multiplicar por 1, ele vai ficar o quê? 4. Mas só que ele tem 5 mols de ferro. Então, aqui a gente viu que tem um excesso de ferro nessa reação. Então, a gente disse que o reagente limitante aqui é o oxigênio e o reagente em excesso seria o ferro. Então, a gente determinou aqui quem que seria o reagente limitante e o reagente em excesso. Então, quando a gente vai fazer o cálculo para determinar a massa de um produto, ou o número de mol de um produto, a gente sempre usa como referência o reagente limitante. Então, o reagente limitante é o oxigênio. Então, a gente pega a reação química fornecida balanceada. Então, traça a proporção. 3 mols de oxigênio reage produzindo 2 mol de Fe2O3. Agora, quantos mols de oxigênio nós temos? 3 mols, que ele deu lá no enunciado da questão. Produz X mols de Fe2O3. Então, resolvendo essa regra de 3, X é igual a 2 mols de Fe2O3. Mas só que no enunciado da questão ele quer saber a massa. Ele não quer saber o número de mol.
Então, se você tem mol e quer transformar para massa em grama, você multiplica pela massa molar. A massa molar do Fe2O3 foi fornecida lá no enunciado da questão, que é 160 gramas por mol. Então, você multiplica 2 vezes 160, vai dar 320 gramas de Fe2O3. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Então, vamos para a penúltima questão da aula de hoje, o exemplo 4, que é mais uma questão que ele aborda reagente em excesso e limitante, né? Então, o exemplo 4 diz: considere a reação a seguir. Então, ele deu a reação química, né? 4NH3 reage com 5 oxigênio, produzindo 4NO mais 6 moléculas de água. A reação química ela já está balanceada. Se fizer a conferência aí, vocês vão ver que o número de átomos de nitrogênio do lado esquerdo vai estar igual ao do lado direito. A mesma coisa com átomos de oxigênio e de hidrogênio. Então, a reação química já está balanceada. Então, ele fala, ó, considerando que sejam misturados 136 gramas de NH3 com 128 gramas de oxigênio. Então, ele fala, determine, o item A massa de NO formada nessas condições. E o item B, a massa do reagente em excesso que sobrou sem reagir. E ele dá as respectivas massas molares, né, do NH3, NO e oxigênio. Então, vamos resolver o item A. O item A, ele fala, ó, ele quer saber a massa de NO formada nessas condições. Então, a gente tem dois reagentes, a gente tem que saber quem que é o reagente em excesso, quem que é o reagente limitante. Então, ó, ele falou que tem 136 gramas de NH3. O enunciado da questão forneceu para a gente. Então, se você tem a massa em gramas, quer transformar para mol, você divide pela massa molar. A massa molar do NH3 é 17 gramas por mol. Então, se você fizer na calculadora, 136 dividido por 17 vai dar 8 mol de NH3. No enunciado da questão também forneceu a massa do oxigênio. A massa do oxigênio fornecida no enunciado da questão é 128 gramas de oxigênio. Se você tem a massa e quer transformar para mol, você divide pela massa molar do oxigênio. A massa molar do oxigênio é 32. Está nos dados da questão. Então, fazendo na calculadora, 128 gramas dividido por 32, vai dar 4 mol de oxigênio. Então, o que a gente fez? A gente pegou as massas dos dois reagentes e converteu em número de mol. Agora, a gente vai traçar a proporção baseada na reação química balanceada e identificar quem é o reagente em excesso, quem é o reagente limitante. Então, ó, a gente pegou aqui, ó, eu coloquei aqui a reação química balanceada, fornecida no enunciado da questão, e a gente traça a proporção. 4 mol de NH3, por quê? O coeficiente estequiométrico é 4. 5 mol de oxigênio, porque o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 5. Agora, quantos mols de NH3 nós temos? A gente calculou, ó, 8 mols de NH3. Quantos mols de oxigênio a gente calculou anteriormente? 4 mols de oxigênio. 4 mols de oxigênio. Ó, se a gente pegar, ó, 5 para ir para 4, é a mesma coisa que você multiplicar por 0,8. 0,8. Então, se fizer na calculadora 5 vezes 0,8, 0,8, vai dar 4. Ó, então, significa que a gente pegou essa relação aqui do oxigênio e multiplicou por 0,8.
Agora, se a gente pegar 4 e multiplicar por 0,8, vai dar 3,2. Então, a gente tem aqui 8 mols de NH3. Então, significa que o NH3 é o reagente em excesso, porque ele tem 8 mol de NH3. Mas a proporção aqui seria 3,2 mols de NH3. Então, a gente determinou aqui quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Então, quando a gente vai determinar a massa de um produto, nesse caso aqui seria o NO, que é o produto que ele pede, você nunca usa para base de cálculo um reagente em excesso. Você usa o reagente limitante. Então, a gente traça a proporção. A gente pega a reação química balanceada, que foi fornecida no enunciado da questão, e trata a proporção em função do número de mol. 5 mols de oxigênio, porque o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 5, está para 4 mols de NO, que é o produto. Por que 4 mol? Porque tem 4 mol, o coeficiente estequiométrico do NO é 4. Agora, a quantidade de mol de oxigênio. 128 gramas de oxigênio, fornecida lá no enunciado da questão, que é equivalente a 4 mols de oxigênio, que é o reagente limitante. Então, 4 mols de oxigênio. 4 mols de oxigênio está para X mols de NO. Então, a gente tem essa regra de 3. Então, o que a gente faz? Multiplica cruzado. 4 vezes 4 vai dar 16. 16 dividido por 5 vai dar 3,2 mol de NO. Só que o enunciado da questão, ele quer saber o quê? A massa de NO. E até esse ponto aqui, a gente tem um número de mol de NO. Então, se você tem um número de mol, quer transformar para massa em grama, você multiplica pela massa molar da espécie química, do NO nesse caso. A massa molar do NO é 30. Está no enunciado aqui, no dados. Então, você pega 3,2 mol de NO e multiplica por 30 gramas por mol. Fazendo na calculadora, vai dar 96 gramas de NO. Então, essa daqui seria a resposta da questão 4, item A. Agora, o item B. A massa do reagente em excesso que sobrou, sem reagir. E dá os dados, as respectivas massas molares da amônia, do NH3 e do oxigênio. Então, o que eu fiz? Eu peguei lá a resolução do item A e copiei essa parte aqui, para determinar quem é o reagente em excesso e limitante. Eu só copiei do item A. Então, a gente viu aqui, que de 5 mol para 4 mol, a gente multiplicou por 0,8. Fazendo a calculadora 5, que multiplica 0,8, vai dar 4 mol. Esse aqui é o reagente limitante. Então, a mesma proporção a gente tem que traçar para a amônia, que é o NH3. Então, se você fizer na calculadora 4 vezes 0,8, vai dar 3,2. Se eu puder fazer aqui, 4 vezes 0,8, vai dar 3,2 mol. 3,2 mol seria a proporção ideal. Mas só que tem 8 mols de NH3, que é o reagente em excesso. Então, a gente pega aqui, qual que foi a quantidade do reagente que não reagiu. Então, a gente vai pegar o número de mol total, que é 8 mols de NH3, e vai subtrair a quantidade que reagiu na proporção. Então, se eu pegar 4 vezes 0,8, deu 3,2 mol. Fazendo essa subtração, vai dar 4,8 mols de NH3 em excesso, que sobrou. Só que o enunciado do item B, ele quer saber a massa do reagente em excesso. E até esse ponto aqui, a gente tem o quê? O número de mol de NH3 em excesso.
Então, se você tem mol, quer transformar para massa em grama, você multiplica pela massa molar. Então, fazendo 4,8 mol de NH3, multiplicada pela sua massa molar, que é 17 gramas por mol, então 4,8 vezes 17 vai dar 81,6 gramas de NH3, que sobrou, que não reagiu, que seria o excesso. Então, essa daqui seria a resposta da questão 4, item B de bola. Então, a gente vai para a última questão da aula de hoje, que é o exemplo 5. O exemplo 5 é o cálculo estequiométrico, que envolve o rendimento de uma reação química. Muitas vezes, uma reação química ela não ocorre com 100% de eficiência. Porque, às vezes, o reagente ele não é puro. Às vezes, ele tem impureza nos reagentes. Às vezes, não foi usado o catalisador ideal. Às vezes, a temperatura não estava apropriada. Então, existe uma série de fatores que podem influenciar no rendimento de uma reação. Então, vamos estudar o exemplo 5. A análise da decomposição térmica de 35,71 gramas de uma amostra de calcário. Calcário é o carbonato de cálcio, o CaCO3. Forneceu 14 gramas de óxido de cálcio, que seria o CaO, além de dióxido de carbono, que seria o CO2. Determine o rendimento percentual da transformação. Então, ele forneceu para a gente aqui, já balanceado, a reação química de decomposição térmica do carbonato de cálcio. Ó, temos CaCO3 produzindo o CaO mais o CO2. A reação está balanceada, ó, nós temos um cálcio do lado esquerdo com um cálcio do lado direito. Um carbono do lado esquerdo com um carbono do lado direito. Nós temos 3 oxigênios do lado esquerdo com 3 oxigênios, ó, 2 aqui mais um aqui, 3 oxigênios do lado direito. Então, nós temos a reação química balanceada. E ele fornece aqui os respectivos valores de massa molar do carbonato de cálcio e do óxido de cálcio. Então, o que a gente vai inicialmente fazer? Ele falou aqui um dos produtos, né, que é o CaO, foi produzido 14 gramas de óxido de cálcio, que é o CaO. Então, a gente pega 14 gramas de CaO e transforma para número de mols. Então, você tem a massa, e para você converter para mol, você divide pela massa molar. Divide pela massa molar. Então, você pega 14 gramas de CaO e divide pela massa molar do CaO, que é 56 gramas por mol. Então, se você fizer na calculadora, 14 dividido por 56 vai dar 0,25 mol de CaO. Aí você pega a reação química balanceada, que foi fornecida no enunciado da questão, e aí você traça as proporções. 1 mol de carbonato de cálcio, CaCO3, está proporcional para 1 mol de CaO. X mols de carbonato de cálcio produz 0,25 mols de CaO. Esse 0,25 mol que a gente calculou anteriormente. Então, aqui nós vamos ter uma regra de 3. Resolvendo essa regra de 3, x vezes 1 vai dar x, 1 vezes 0,25 vai dar 0,25. Então, o valor de x vai ser o quê? 0,25 mol de carbonato de cálcio. Agora, se a gente tem mol, quer transformar para massa, você multiplica pela massa molar da sua espécie química.
Então, a gente calculou anteriormente 0,25 mols de carbonato de cálcio, CaCO3. Para transformar para massa, multiplica pela sua respectiva massa molar, que é 100 gramas por mol. Então, fazendo esse cálculo, 0,25 vezes 100 vai dar 25 gramas de carbonato de cálcio, de CaCO3. Mas só que ele falou para a gente no enunciado da questão que a massa de carbonato de cálcio, de CaCO3, inicialmente analisada, era 35,71 gramas. Então, o que a gente faz? 35,71 gramas de carbonato de cálcio seria 100%. 100% da amostra. Mas só que a gente calculou que 25 gramas de carbonato de cálcio. Nessa amostra, na realidade, tinha 25 gramas de carbonato de cálcio. Então, 25 gramas de carbonato de cálcio, nós temos X%. Então, resolvendo essa regra de 3, a gente vai chegar no valor de X de 70%. Então, significa que essa amostra de carbonato de cálcio, CaCO3, ela tem uma pureza, né, de 70%. Ela tem um rendimento dessa decomposição térmica, tem um rendimento percentual de 70%. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes a essa aula já estão no SIGA. A lista de exercício 7 também já está no SIGA. Eu vou pegar esse vídeo e vou postar no YouTube, e daqui a pouco eu mando no grupo do WhatsApp da turma. Eu vou interromper a gravação aqui